Olá a todos, olá a todas. Essa é a segunda parte, então, da nossa aula sobre revisão aí, tá certo? Do conteúdo do nono ano. E a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas, tá certo? Essa é a parte 2, então. A parte 1 vai estar linkada em algum lugar aqui nos cards, tá? Em algum lugar aqui, ou aqui, não lembro, tá certo? Mas vamos lá então, pessoal. Na nossa última aula, a gente estava falando, então, sobre a Era Vargas. E agora, pessoal, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre a República Populista, também chamada de República Nova ou período de redemocratização. Toma cuidado, pessoal, esse período de redemocratização também pode ser visto aí entre os anos de 1985 até os dias atuais, tá? Mas essa aqui, eu costumeiramente digo que é a República Populista. Até porque, pessoal, entre as décadas de 1940 até a década de 1960, você terá esse movimento político que acontece não só no Brasil, mas é um fenômeno aí que vai acontecer na América, principalmente na América Latina, tá? É essa parte do populismo. Então são líderes que vão manipular as grandes massas, são líderes, então, muitas vezes carismáticos, líderes, então, que se aproximam à classe trabalhadora. Entretanto, todavia, quiçá, nunca deixam de apoiar a classe burguesa, nunca deixam de apoiar aí a elite. Outra questão, pessoal, que a gente tem que observar durante esse período todo, entre as décadas de 1940 até 1960, tá? É um nacionalismo muito forte. Esse nacionalismo, ele pode ser visto, ora, com a ajuda do capital externo, ora, sem essa ajuda do capital externo. Tá? Então, é um período aí bem conturbado, é um período, então, bem complexo, tá? Até porque também, pessoal, paralelamente a tudo isso, está ocorrendo a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, ela começa ali após a Segunda Guerra Mundial, tá? E ela vai se perdurar aí até a década de 90, né? Alguns vão colocar 1989, outros vão colocar 1990, outros vão colocar 1991, que é quando a União Soviética vem a se extinguir, tá bom? Então esse é um período aí de Guerra Fria. E esses governos que nós vamos falar agora, o governo do Dutra, a volta do Vargas ao poder, o JK, o Jânio Quadros e o João Goulart estão inseridos nesse contexto de Guerra Fria, dessa bipolaridade entre capitalismo e socialismo, e isso vai afetar diretamente cada um desses governos, certo? Tranquilo? Bora então, pessoal, com a saída do Vargas lá ali, né, com o final do Estado Novo, nós vamos ter agora um novo governo. Esse governo ainda é ligado aos militares, até porque o general Eurico Gaspar Dutra, obviamente, é um militar, tá certo? Porém, pessoal, ele já é um militar com uma outra ideia, tá certo? Tanto é que é dentro do governo do Dutra que nós vamos encontrar a elaboração de uma nova Constituição, a Constituição de 1946, essa Constituição muito ligada à Constituição de 1934, que é uma Constituição liberal, totalmente diferente da polaca, totalmente diferente daquela Constituição autoritária, né, com traços aí do fascismo, né, elaborada pelo Getúlio Vargas lá no ano de 1937. O Dutra aqui, pessoal, ele vai promover, então, ele vai restaurar essa normalidade democrática no país. Não é à toa que esse período também é conhecido como período de redemocratização, tá? E, a partir daí, pessoal, ele vai, obviamente, buscar a autonomia dos três poderes, a autonomia, então, do poder legislativo, executivo e judiciário. Ele vai buscar, então, garantir as liberdades individuais. Ele vai buscar também, entre outras questões aí, o direito à greve. Então, é uma Constituição bem mais liberal, é uma Constituição mais próxima aí ao sentido democrático, tá? Essa Constituição, pessoal, ela só será substituída aí lá na frente, tá certo? Dentro do governo militar. Então ela vai perdurar durante todos esses governos citados anteriormente, tá bom? Tranquilo? Aqui, pessoal, o Dutra, por ser, então, por ter essa mentalidade mais liberal, ele vai abrir o país ao capital externo. Ele vai abrir o país às grandes importações. Então ele se aproxima muito dos Estados Unidos. Aliás, essa aproximação com os Estados Unidos leva também ao rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética.
Então, se eu sou capitalista, logo eu não posso ser socialista, tá? Lembrando do contexto da Guerra Fria, tá? Então, se é o contexto da Guerra Fria, logo ele tem que separar aí o joio do trigo, e ele deixa muito claro qual é o seu posicionamento, que é um posicionamento pró-Estados Unidos, é um relacionamento muito próximo ao imperialismo norte-americano, tá? Tranquilo? E, obviamente, pessoal, essa liberação das importações, ela causa aí algumas consequências financeiras dramáticas, como é, por exemplo, o esgotamento das reservas do nosso capital, tá? Leva aí a esse esgotamento dessas reservas que foram adquiridas durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Devido aí às nossas exportações. Dentro do governo Dutra também, pessoal, nós vamos encontrar a elaboração do Plano SALT. Esse Plano SALT, ele visava, então, investir em algumas determinadas áreas. SALT por conta, então, dessas áreas. Saúde, alimentação, transporte e energia, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, com a crise econômica instaurada no Brasil, não teve o sucesso que ele esperava, não teve esse sucesso que ele almejava, porque faltou sim dinheiro, faltou sim capital para investir nestas áreas. Entretanto, elas não serão esquecidas. Calma, que alguém ainda vai resgatar esse plano, vai dar uma melhorada nesse plano, tá? E investir nessas determinadas áreas. Tranquilo? Então, como nós vimos, então, o Dutra, ele tem uma radicalização à direita muito forte, tá? Ele deixa bem claro qual é o seu objetivo, qual é a sua ideologia política, tá? E se aproximando, então, a essa direita, aproximando, então, a esse pensamento mais capitalista. Isso é perceptível, pessoal, como já dito, com o rompimento das relações lá com a União Soviética, também com a cassação aí do Partido Comunista Brasileiro, né, do PCB. PCdoB é outra coisa, tá certo? O PCdoB é o atual, tranquilo? É o PCB, Partido Comunista Brasileiro, tranquilo? Maravilha? E aqui nós também observaremos aí a criação de uma escola superior de guerra, também aí a esses moldes mais capitalistas, um molde, então, de defesa desse capitalismo e etc, etc, etc. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, muito por conta também dessa crise econômica instaurada no período do Dutra, nós vamos encontrar uma forte repulsa entre ele, tá certo? Não é à toa que ao final do seu mandato, ele será substituído de novo pelo Vargas. O Vargas, então, ele vai buscar apoio nos principais partidos políticos da época, né? O PTB e o PSD, e, obviamente, ele vai aí disputar, rivalizar essas eleições contra Juarez Távora, tá? Que é um candidato aí da UDN. O Vargas, então, ele ganha, ele volta, então, tá certo? Nos braços do povo, como é dito, né? Então, pela primeira vez, o Vargas é eleito por vias democráticas. Pela primeira vez, o Vargas assume a cadeira presidencial por via do voto direto da população. Por isso, a volta no braço do povo, tá? Esse Vargas, obviamente, nacionalista como ele era, tá certo? O Getúlio Vargas acaba promovendo e impulsionando uma campanha que já vinha há algum tempo, que era a campanha ali do petróleo é nosso. Lembrando que o sonho do Vargas é industrializar o país. Ele já começa a fazer isso lá na sua primeira passagem, entre os anos de 1930 até o ano de 1945, mas agora ele retoma esse nacionalismo, ele retoma esse nacional desenvolvimentismo sem a ajuda do capital externo, tá? De novo, ele vai buscar aí, de novo falando, né? Ele vai buscar essa questão do nacionalismo, mas sem, ou de preferência, sem nenhuma ajuda desse capital externo. Tranquilo? Maravilha? E a campanha do petróleo é nosso, pessoal, ela resulta na criação da Petrobras, mas ela também resulta numa briga com a elite ali. Até porque ele vai
proibir, entre aspas, depois vocês dão uma melhor pesquisada nesse assunto, tá certo? Ele vai proibir, então, a questão das grandes petrolíferas dos Estados Unidos, as famosas 7 irmãs, tá? Então ele vai limitar esse comércio aqui no Brasil, para que a Petrobras consiga aí se desenvolver. Isso, pessoal, não é muito bem visto, não é muito bem quisto, principalmente pela UDN. Não é à toa que um grande líder aí da UDN, o Carlos Lacerda, dono de jornal, dono de programa no rádio e tal, vai cacetear aqui o Vargas. Dia sim, dia também, tá certo? Vai falar mal do Vargas. É um forte oposicionista à política aqui do Vargas. E aí, pessoal, acontece algo trágico, tá? Nessa campanha aí, tá? Por quê? O Carlos Lacerda, ele vai denunciar uma série aí de corrupção, ele vai denunciar uma série de realizações do Vargas e tal, e acontecerá então o atentado da Rua Toneleiros. Alguém, então, manda matar o Carlos Lacerda. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, quem acaba vindo a falecer é o Major Rubens Vaz. Esse cara, né, um cara ali voltado para a defesa pessoal do Carlos Lacerda, ele é alvejado, enquanto o Carlos Lacerda acaba sendo alvejado com um tiro no pé. Então ele não sai ileso. Tudo bem que esse tiro no pé é meio estranho, né? No meio do tiroteio, o cara do seu lado toma 3 tiros no peito e você toma um tiro no pé, é meio estranho, meio controverso, meio duvidoso. Mas vamos seguir o jogo, tá certo? E aqui, pessoal, depois desse atentado, tá certo? Os militares que já não estavam muito contentes com o Vargas acabam apoiando também a UDN e é uma pressão muito forte para a renúncia do Vargas, tá? E aí, obviamente, tá certo? Essa pressão, ela começa a ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e aqui o Vargas acaba promovendo, tá certo? Não aguentando essa pressão, e como ele já tinha dito anteriormente, ele falou, né, que no Palácio do Catete ele só sairia no final do seu mandato ou morto. E aí, no caso, né, no dia 24 de agosto de 1954, né, com um tiro no peito, ele acaba vindo a promover o suicídio. Há também uma série de especulação sobre essa morte, etc, etc, etc. Depois dá uma olhada aí, tá? Mas, pessoal, esse suicídio, para muitos, ele acaba evitando esse golpe militar, tá certo? Ou melhor dizendo, postergando esse golpe militar para os próximos 10 anos. Tá? Então, teoricamente, né, para essas pessoas que defendem essa tese, o golpe ministrado no ano de 1964 deveria ser ministrado em 1954. Mas o suicídio do Vargas, que promoveu uma forte comoção nacional, não era o exato momento. Tá? Em 1955, pessoal, há novas eleições, tá certo? Com a vitória do candidato JK, né, do Juscelino Kubitschek. Entretanto, não foi tão simples assim para ele tomar esse poder. Não foi tão simples ele chegar até a cadeira presidencial, né? O Café Filho, que é ali o presidente vigente, tá certo? Acaba vindo a ter problemas de saúde, acaba se afastando, tá certo? E aí a cadeira cai, né, no colo de Carlos Luz. Carlos Luz começa, então, a ministrar esse golpe, né, principalmente após a eleição do JK. E quem impede que o Carlos Luz dê o golpe é o Marechal Lott, tá certo? Aqui é um golpe preventivo, é o golpe em cima do golpe, tá? Vamos dizer assim. O Marechal Teixeira Lott, pessoal, ele impede esse golpe do Carlos Luz, tá certo? E assume a responsabilidade desse golpe preventivo para que a democracia seja respeitada, tá? Para que a campanha eleitoral, para que a vitória eleitoral do JK seja respeitada.
Não é à toa que o JK assumirá como presidente, tá certo? Ali com o seu velho slogan, né? 50 anos em 5. Então, vamos perceber aqui o que o JK quer fazer com o Brasil. Ele quer desenvolver, modernizar o Brasil em 50 anos em apenas um mandato, tá? Tranquilo? E, obviamente, pessoal, para isso, ele tem aí que ralar um pouco, tá certo? Para isso, ele tem que promover um desenvolvimento, um intenso desenvolvimento industrial, um desenvolvimento muito forte. Esse desenvolvimento, obviamente, necessitará de capital, necessitará de dinheiro para o investimento em determinadas áreas. O que ele faz? Ele abre esses investimentos para o capital externo. Ele vai captar, então, recursos para que ele possa investir em determinadas áreas. Óbvio também, pessoal, que como o objetivo é os 50 anos em 5, ele tem que traçar metas. Não é à toa que dentro aí do governo JK você terá o plano de metas. Lembra do plano SALT? Nas áreas ali de saúde, alimentação, transporte e energia? O plano de metas, pessoal, é o SALT melhorado, se a gente for pensar assim, né? Por quê? O plano de metas, ele vai investir nas áreas de saúde, energia, transporte, indústria, educação, tá certo? Obviamente que ele vai promover aí outras questões, como a criação da Sudene para o desenvolvimento do Nordeste, como o desenvolvimento agrícola para aí abastecer as indústrias, etc, etc, etc. Aqui, pessoal, destaca-se os investimentos em 3 grandes áreas, que é justamente na área de energia, de transporte e da indústria. Essa indústria, fortemente promovida no Brasil, é uma indústria, e aí que recebe grande destaque, é a indústria automobilística, tá? Então, para que eu tenha essas indústrias, ou para que as empresas automobilísticas se fixem aqui no Brasil, essas montadoras se fixem no Brasil, é necessário ter rodovias, necessário ter vias para que esses carros, para que esses caminhões possam se locomover. Então, por isso que a medida do transporte também ali recebe um sinal verde. E para que essas indústrias possam se desenvolver, possam funcionar, é necessário ter energia, tá? Então, uma coisa está ligada à outra aí, tá certo? Um setor está ligado ao outro, um setor ajuda com que o outro acabe, então, se desenvolvendo, tá? Porém, pessoal, tá certo? O JK, ele promove aqui um gasto desenfreado, certo? Por mais que o Brasil entre aqui num otimismo econômico muito forte, por mais que o Brasil, nessa época aqui do JK, seja conhecida, né, como a Era de Ouro, ou como o presidente Bossa Nova, há um otimismo econômico muito forte no Brasil nesse exato momento, que o Brasil está desenvolvendo, que o Brasil está progredindo, que o Brasil está saindo, certo, daquele complexo vira-lata, né? Ele está deixando essas amarras. Tanto é, pessoal, e olha que engraçado, o Brasil aqui, o Brasil ele vai ganhar a Copa do Mundo, certo, de 1958, e esse estigma também será colocado, tá? Também essa campanha vitoriosa nos campos também será levada para a sociedade como o Brasil está progredindo, que o Brasil está se desenvolvendo, evoluindo e etc, 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 etc. Mas, como dito, como ele gastou mundos e fundos, não tardou para a crise econômica bater na porta. Não tardou, pessoal, para que a questão aí, a crise econômica, viesse a se apresentar através, principalmente, do aumento da dívida externa e do aumento da inflação. Tem como piorar? Tem, óbvio. Claro que tem como piorar. Tá certo? A construção de Brasília, pessoal, também é aqui um marco importante para essa crise econômica, porque ele vai gastar mundos e fundos, tá certo? Ele gastará ali naquele projeto quase que maluco, tá certo? Ainda mais na época, né? Que era um projeto maluco, criar uma cidade no meio do nada, né? Levar aí a capital do Brasil, né? Tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o meio do nada, para muitos era algo meio surreal, tá? E para tudo isso levou-se dinheiro, agravando a crise econômica. Pessoal, coitado do próximo, tá certo? O próximo presidente vai ter aí uma bomba no seu colo,
tá? Uma crise econômica instaurada muito forte. Outra questão que pega muito pesado, e ainda mais para o governo, aí, para a imagem do governo JK, é que no finalzinho, várias denúncias de desvio, corrupção e outras coisas foram denunciadas, tá certo? O Jânio Quadros, pessoal, o próximo presidente do Brasil, tá certo? Adentrará a esse quadro, tá? Já observando algumas questões, né? Tanto é, pessoal, que o Jânio Quadros, ele entra no poder com o jingle, né? O varre, varre, vassourinha. Então, o que ele quer varrer? Ele quer varrer essa bandalheira, ele quer varrer essa corrupção, até porque o povo já está cansado de toda essa sujeira, tá? Depois você dá uma procuradinha aí no jingle do Jânio Quadros, tá certo? Para que você entenda melhor essa questão. O Jânio Quadros, pessoal, um candidato vindo aí com ascensão meteórica, tá certo? Muito rápido, ele se torna prefeito de São Paulo, depois ele acaba se tornando governador de São Paulo, depois ele acaba se tornando presidente do Brasil. Isso tudo na primeira eleição, tá certo? Primeira eleição que ele bateu como presidente, ele ganhou. Como governador, ele ganhou. Como presidente, ele ganhou, tá certo? Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, ele tinha até o apoio da UDN, tá certo? Pela primeira vez a UDN acaba apoiando aí um candidato vitorioso, mas esse apoio não durou muito. Até porque, pessoal, o Jânio Quadros é um personagem muito controverso. Tá? O Jânio Quadros, né, na medida em que ele tinha uma política altamente conservadora, ele tinha uma política também um tanto quanto liberal, tá certo? Ele se aproximava, ele conversava ali com o capitalismo, mas ele flertava com o mundo socialista, tá? Então ele era... Alguns vão até colocar, né, os amantes do Jânio Quadros vão colocar que ele era à frente do seu tempo. Outros vão colocar que ele é maluco total, tá certo? Que ele é completamente pirado, tá? E aí, pessoal, ele vai buscar, tá certo? Dentro da sua agenda de campanha, vamos dizer assim, né? Ele vai buscar ali uma independência externa. Olha que engraçado. Dentro do período da Guerra Fria, ele não quer saber nem do mundo capitalista, nem do mundo socialista. Ele quer ser independente. Por isso, então, essa conversa com o mundo capitalista e com o mundo socialista. Certo? Como a crise econômica era muito forte, não importa se você é capitalista ou socialista. Importa é que eu compre ou venda produtos para você. Certo? É isso que é importante. Tá? Mas dentro do período da Guerra Fria, e principalmente dentro da década de 60, pessoal, isso era quase inimaginável. Tá? Era quase inimaginável que isso desse certo. Né? Não é à toa que a UDN vai cair matando, que esses conservadores vão cair matando em cima do Jânio Quadros, principalmente depois que ele vai condecorar o Che Guevara. Sim, o Che Guevara, aquele cara vinculado à Revolução cubana, que acaba afrontando, né, os Estados Unidos, que acaba aí se aproximando às questões da União Soviética, e o Jânio Quadros condecora esse cara, dá um prêmio para ele. Porra, aí não tem jeito, tá certo? Aí é pedir demais, tá certo? A pressão foi cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, e aí ele tem uma grandíssima sacada. Olha que né, interessantíssima aqui a ideia dele. Ele vai promover aqui, pessoal, a sua renúncia. Por quê? Dentro da cabeça do Jânio Quadros, depois de 7 meses de governo, certo? Dentro da cabeça dele, isso fazia total sentido. Ele vai lançar a renúncia, o parlamento não vai aceitar, porque se o parlamento aceitar, o governo vai cair na mão do João Goulart, que é comunista, na época, né, e para muitos até hoje, né, ele tem esse estigma, que é comunista, então o parlamento não vai aceitar. E mesmo se o parlamento aceitar, certo, a minha renúncia, o povo não deixará com que eu saia. O povo irá me defender. Ele mandou a carta, o Congresso aceita a renúncia e o povo não mexe uma palha para defender o Jânio Quadros. O plano completamente furou, tá certo? Aqui eu acho que ele ficou boquiaberto, ficou atônito, tá certo? Quando o plano mirabolante dele não deu certo, tá? O governo vai sim para
para as mãos do João Goulart? Sim, mas não antes, obviamente, de uma tentativa de golpe. Tá? O João Goulart vai ser condenado, até porque o João Goulart, nesse exato momento, está na China, tá? Vai ser condenado, vai ter aí essa questão, né, esse estigma de que ele é socialista, então ele não pode governar o Brasil e tal. Tanto é, pessoal, que haverá uma campanha aqui, tá certo? A campanha legalista, que fará com que a Constituição seja respeitada, que fará com que o vice-presidente assuma o poder. Para solucionar esse problema, sem muitas questões, tá certo? Foi implementado no Brasil o sistema parlamentarista. Sim, nós temos um presidente que é controlado pelo parlamento. Quem é o chefe desse parlamento? Um cara chamado Tancredo Neves. Tá? E aí, o presidente tem os seus poderes limitados, porque quem manda, quem é o líder do poder executivo é o primeiro-ministro. Então ele fica ali meio que como uma rainha da Inglaterra, sabe? Obviamente, a campanha legalista volta a acontecer, volta a ter essa influência. Tanto é, pessoal, que dentro de um plebiscito, a população tem que escolher entre o sistema parlamentarista ou entre o sistema presidencialista. No caso, o sistema presidencialista ganhou. E o João Goulart assume, agora sim, no ano de 1962, como presidente do Brasil. Mas não tardou muito para o João Goulart dar uma radicalizada aí também no seu programa político. Ele vai criar ali, tá certo, o plano trienal, ele vai criar, então, um plano um plano com uma defesa do nacionalismo, mas também, tá certo, com o interesse trabalhador. Ele vai criar, então, essa questão que é muito mal vista, tá certo, pelos conservadores. Por quê? Porque esse plano trienal, tá certo, essa reforma de base, ela foi defendida pelos principais poderes e as principais instituições de esquerda. Então, logo, é um plano socialista. Logo, é algo socialista. Tá? Então, nesse estigma, tá certo? Começa-se a manipular ali, tá certo? Uma reação contra o João Goulart, tá certo? No dia 31 de março de 1964, nós vamos ter aí a grande Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Um movimento cívico em prol aí da intervenção militar. E no dia 1º de abril de 1964, o famoso golpe aí, tá certo? Cívico-militar, ministrado, né, pelo Exército Brasileiro, que acaba aí acaba por retirar o João Goulart do poder, tá? Ocorrido no dia 1º de abril de 1964, antes fosse mentira, né? Mas é verdade, tá? E aí, a partir de 1964 até 1985, nós teremos esse período de regime militar, de governo militar e etc, etc, etc. Tá bom, pessoal? Então era uma revisãozinha rápida aqui sobre o assunto do populismo, né, para a gente fechar o assunto da ONC desse ano, tá certo? Aí voltado para o conteúdo do 9º ano, tá? Então é isso aí, pessoal, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários, eu tento entrar em contato com vocês o mais rápido possível, tá bom? Valeu, falou, até mais, forte abraço!